E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A Síria conseguiu, contra todas as análises, né, o governo sírio conseguiu sobreviver. A Síria é um grande mosaico de primeiro que é muito antigo e a civilização lá ela é muito levantina, ou seja, tem densa história, forte, importante para eles. Eles sentem muito sírios, os sírios. E a Síria sempre foi um dos berços do mundo árabe no sentido nacional, que é o último nível de identificação, junto com o Egito. E o governo sírio, bom, Síria sofreu golpe atrás de golpe na década de 60 e de 70 e essa família... Uma ditadura militar, e né? tá aí desde então, né? Tem eleições, eles perguntam para as pessoas nas ruas quem vocês são a favor ou contra o presidente. Se você fala que você é a favor, eles anotam e colocam na urna. Se eles falam que você é contra, eles pegam teu nome e teu endereço. Então todo mundo fala que é a favor, ele ganha com 95%, 98%. Ainda falam que ele é jovem, que ele vai chegar em 100 um dia. O Bashar al-Assad, né? E o cara é um ditador, e quem comanda tudo lá é o irmão dele, o tio dele, o primo dele e tudo mais. E, assim, ele sobreviveu porque os russos estão lá e ajudaram ele a sobreviver. E ele teve a ajuda do Irã. Por que os russos têm... Porque a Rússia, a única base militar fora da Rússia no mundo é em Tartus, no porto, no mar Sírio, lá no norte. Assim, algumas razões. A Rússia não queria deixar o Oriente Médio totalmente abandonado na mão dos Estados Unidos. Ela precisava ir lá e confrontar e ter uma presença na região. Ela perdeu a influência que ela teve durante a Guerra Fria, de estar aliada a esses países. Vários desses países adotaram políticas socialistas de um Estado centralizado, compraram armamento soviético, eles estavam muito próximos. Jordânia, Síria, Egito, todos tinham armamentos soviéticos. E aí a Síria precisa contrapor os Estados Unidos ali. Tem a questão geopolítica, geográfica do porto, que dá acesso ao Mediterrâneo, uma presença da Síria ali. É uma moeda de barganha para a Rússia virar e falar assim, olha, você vai causar problema aqui para mim na Ucrânia, eu vou causar problema aqui em outros lugares. Por exemplo, o fato da Rússia estar ali exerce uma influência sobre a política de Israel em relação à guerra da Ucrânia. Exato. Então, Israel fica... Hoje Israel tem que se preocupar, qualquer coisa que for fazer dentro da Síria, precisa da anuência da Rússia. Porque a Rússia controla o espaço aéreo, a Rússia que tem a força maior dentro da Síria. Então, Israel tem que ter uma política de boa vizinhança com a Rússia. Isso significa o quê? Não sair ajudando a Ucrânia descaradamente sem limites, porque ela vai criar um problema com a Rússia. Então percebe que para os russos estarem ali se torna uma moeda de barganha importante, onde ele consegue concessões com vários outros países em várias situações. E Israel é um ator importante pela influência que pode ter dentro dos Estados Unidos, pela questão militar. Então, para a Rússia é interessante estar ali. É estratégico. E essa é uma das razões que eles foram para lá. Agora, metade do país é controlado, é um deserto grande. E assim. é pobre. É pobre, assim. A Síria, antes da Guerra Civil, era um país muito seguro. Ah, é? Muito seguro, né? Não tinha uma violência urbana. E não tinha também as divisões sectárias. Isso é importante, né? Porque esse sectarismo... Eu só vou voltar um pouco na história, que eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? A divisão entre sunitas e xiitas. São duas facções dentro do islamismo. Religiosas. Isso. E assim, uma delas... Formas de entender o Alcorão, é isso? A divisão principal está ligada com o Abu e o Ali, que são os descendentes. Quem vai ser o herdeiro do trono, da liderança do mundo... Depois que Maomé morre. Maomé morre em 632 depois de Cristo. E aí você tem que decidir quem é o substituto, quem é o herdeiro dele. Ele não teve filhos homens. E aí você tem uma divisão. De um lado, um grupo se junta de Suna, eles fazem uma reunião e falam assim, olha, vai ter que ser o sogro dele,
que era um amigo dele, um companheiro dele, o sogro, e Abu. E esse grupo se chama sunitas. E aí tem um outro grupo que fala assim, não, mas peraí, mas esse cara não tem laço de sangue com Maomé. Ele não pode ser o líder da nossa comunidade. Nós temos que pegar alguém que tem laços hereditários com ele. E aí aparece o Ali, que é o primo e genro do Maomé. E ele se torna então o líder. E eles falam, o Ali é que tem que ser o substituto, ou o próximo, o herdeiro do Maomé. Esse grupo são os xiitas. E aí, assim, você tem 3 líderes, 3 califas, né, os primeiros califados depois da morte de Maomé, e os 3 primeiros são sunitas. E aí o Ali vira o califa, só que ele é assassinado pelos que não concordam com ele. E aí começa uma grande perturbação e perseguição a esses grupos. A perseguição maior se dá contra os xiitas, porque os sunitas são a maioria, e ainda são. 85% dos muçulmanos no mundo são sunitas e 15% são xiitas. E assim, esse elemento ele é muito importante para explicar uma das vertentes ou das divisões que existem dentro do Oriente Médio. Ele não é um elemento que explica tudo. A gente falou de vários outros aqui. Até porque tem pesquisa de opinião que você pergunta na Indonésia ou em outros países da Ásia islâmicos, que eles não sabem se eles são... A maioria das pessoas não sabe se são sunitas ou xiitas. Ah, é? Ou seja, isso não é um assunto da identidade islâmica em todos os lugares. Alguns não estão nem preocupados com isso. Mas aqui é. E essa grande divisão gera perseguição aos xiitas durante séculos, muitas guerras, muitas disputas, grandes batalhas no Iraque, onde se dá o encontro dessas duas forças, dessas duas vertentes religiosas. E muito do Oriente Médio pode ser explicado, e hoje mais do que nunca, é explicado também por essa divisão sectária. E aí você tem os grupos aliados. Mas essa divisão ela não existe só de uma natureza religiosa, mas ela tem uma conexão política. Ou seja, os líderes políticos usam essa divisão religiosa para ganhar espaço, para conquistar aliados, para gerar o medo no outro grupo, no grupo deles, para te apoiarem. Então, assim, a questão sectária sunita e xiita, ela foi ganhando uma outra proporção, uma escala muito maior. Ela existe? Existe. Ela é produto de séculos e séculos de brigas entre esses dois grupos. Mas você tem momentos e países onde que os conflitos não podem ser explicados por essa divisão. Por exemplo, a Síria, antes da Primavera Árabe, a divisão sectária, ela existe. O grupo que está no poder, os alauítas, tem 11, 12, 13% da população. São uma minoria. E eles é que governam o país. A maioria é sunita. Mas as divisões não estavam salientes, não estavam presentes naquele nível. Quando acontece a Primavera Árabe, e aí todos vêm protestar, não porque ele era alauíta ou porque ele era sunita, mas eles vêm protestar porque eles estão insatisfeitos com o governo. E essa é a tendência da Primavera Árabe. Aí você abre a caixa para começar as divisões, porque começa uma guerra civil no país. E aí como é que essas divisões vão ser exploradas? Todos os países de fora querem participar no xadrez que está acontecendo na região. Perder a Síria poderia ser perder um território importante. Para quem? Para a Arábia Saudita. E o Irã olha e fala assim, opa, mas é uma oportunidade de eu ganhar um território. Eu já sou amigo dos alauítas, eu já financio, eu já ajudo o Assad, então eu tenho que salvar ele agora, porque senão eu vou estar perdendo um território. E um território, inclusive, que me conecta, com né? a Turquia... Não, com o Líbano. Ó, pra você chegar no Líbano, você precisa passar pela Síria, pelo Iraque. Para o Irã chegar no Líbano, você precisa passar pelo Iraque, pela Síria, aí você chega no Líbano, aí você está com uma fronteira direto em Israel, ou pela Síria também. Perder a Síria para o Irã seria muito ruim no seu projeto de poder regional. Então, eles começam a alimentar essas divisões. Hoje, a situação da Síria, o elemento sectário é fundamental para explicar o que está acontecendo. Eu adicionaria também que a Síria, durante a Guerra Civil, principalmente nos primeiros anos, o fato de eles não conseguirem ter
um Estado de Direito no sentido de controle de território, fez com que outros grupos, não só os iranianos, mas também, por exemplo, ex-chefes, ex-generais, ex-soldados do exército iraquiano que foram dizimados e foram expulsos do Iraque, viraram Al-Qaeda depois disso, acabam saindo do Iraque, vão para a Síria, fundam a Al-Qaeda Síria, que depois foi rejeitada pela Al-Qaeda Central, aí vira outro grupo chamado Jabhat al-Nusra e outros grupos. E aí surge em 2014 do nada um negócio chamado Estado Islâmico, que era o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, que é bem na junção entre esses dois países no norte. Mas o Estado Islâmico ele controlou durante uma época um pedaço de território, se bobear maior que Israel, né? Eles são xiitas, são sunitas? Sunitas, ultra. Esse é um dos problemas dessa discussão, né? A terminologia do xiita... Quando você fala para outro lugar. O cara é xiita, né? As pessoas usam. Ele é mais. Ele é muito radical. Ele tem esse elemento de ele ser muito fiel à questão do hereditário. Ele é mais purista. E óbvio, existem organizações xiitas extremamente violentas, como o Hezbollah e como outros grupos, o próprio Irã, como o Irã se comporta. Mas essas organizações modernas de fundamentalistas religiosos... Todos sunitas. Ah, é? Então você tem Estado Islâmico, Al-Qaeda, é tudo sunita. Entendi. E os desdobramentos, as filiais. Então tem Al-Qaeda do Iraque, que virou o Estado Islâmico, tem Al-Qaeda da Península Arábica, que está dentro do Iêmen, tem Al-Qaeda na Líbia, tem Al-Qaeda em todo lugar. E que são as filiais da Al-Qaeda, são todos sunitas. Isso é um problema para a Arábia Saudita, que é sunita, que ela não conta com esses grupos fundamentalistas ou grupos não estatais aliados, porque esses grupos também são anti-Arábia Saudita. Um dos objetivos da Al-Qaeda, e o Bin Laden era saudita, era filho de uma família saudita extremamente rica, construtores, com laços com o governo, era derrubar a família real saudita. Porque ele diz que eles são os infiéis que estão promovendo a presença do grande Satã dentro das terras sagradas, porque eles são amigos dos Estados Unidos. Então ele também queria. É diferente do Irã. O Irã ele tem essas organizações, esses grupos, os Houthis no Iêmen, ou o Hezbollah, ou o Hamas em Gaza, ou que Hamas, também ajudam, que são meio islâmico. fiéis a ele. E isso complica a vida da Arábia Saudita nessa disputa entre os dois grupos, entre os sunitas e os xiitas. Eu acho que esse um dos grandes problemas que a Síria vai ser sempre essa questão, porque o Estado Islâmico e o Hezbollah são inimigos. Inclusive o Hezbollah lutou contra o Estado Islâmico na Síria. Dentro da Síria. Então, Na verdade, dá para dizer que a guerra civil da Síria era uma guerra entre grupos fanáticos terroristas. Que tentaram controlar. E aí vários. Não, mas vários. Você tem... Você tinha Al-Qaeda, você tem outros grupos. E você tem o exército sírio, Free Syrian Army, que eram moderados e eventualmente estavam conversando com os Estados Unidos e receberam armas, né, para poder lutar a guerra civil na Síria, tentar ver se conseguia emplacar algum moderado para ganhar. Isso há 10 anos atrás. Então você tem o Hezbollah lutou batalhas contra o Estado Islâmico. Sunitas e xiitas. Aonde o Hezbollah é um grupo terrorista muito mais sofisticado do que o Estado Islâmico. Primeiro, eles têm 40 anos de experiência, têm muito mais dinheiro, têm muito mais treinamento. Eles estão no Líbano, que é um país soberano, onde eles gozam de treinamento e, enfim, de liberdade para montar estratégias a longo prazo, muito mais do que o Estado Islâmico teve durante os poucos anos que ele existiu de forma mais veemente.